bom dia, boa tarde, boa noite, dependente aí do horário que você está ouvindo esse conteúdo. É uma honra ter você aqui, né? Se você está aqui pela primeira vez aí, se inscreve aí no canal, segue aí. Se você está pelo Spotify, pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho aí para ficar por dentro das novidades que a gente vai postar ao decorrer aí dos anos. O Mesa Comunhão em Prosa é um projeto que nós visamos glorificar a Deus e edificar a igreja. Com isso, com os irmãos, é interdenominacional, independente da denominação, né? E hoje estou trazendo aqui meu querido amigo, né? Companheiro no Evangelho, meu irmãozão no Senhor, Bruno, né? Ele é o pregador nato da Palavra de Deus e hoje vamos falar um pouco sobre pregação, né, Bruno? Então, eu queria que você se apresentasse aí um pouco, meu irmão. Fale um pouco aí sobre você, quem é Bruno, e para o público ouvinte aí, conhecer mais um pouco sobre sua vida, quem você é. Bom, paz do Senhor a todos aí que vai estar ouvindo esse áudio aí, essa conversa, esse diálogo. Eu me chamo Bruno, tenho 8 anos de ministério, prego há 7 anos, 28 anos, casado, e ao decorrer da conversa, escorrendo aí, de acordo com o assunto. Você disse que prega há 7 anos e a primeira pergunta aqui para lançar logo na mesa aqui para a gente ficar por dentro aí do assunto que a gente vai trabalhar é o seguinte: pregar é só subir no púlpito? Fale um pouco sobre a arte de pregar, sobre pregar a palavra de Deus. Tudo tem um preparamento, né? Uma preparação antes. Eu tenho um costume de dizer que o púlpito tá ali a visão de todos e para alguns acham que é fácil. Só que o preparamento vem muito de meditação e para não falar nenhuma heresia, algo que não está falando ali no texto. Muito cansativo e ao mesmo tempo é muito prazeroso. Quando a gente faz com amor, quando a gente se dedica e vê que obteve o sucesso que a gente queria, que é ganhar almas para o reino. Então, pregar não é só subir no púlpito, né? Por que eu perguntei isso, Bruno? Porque existe uma galera jovem, né, que acha que por manejar bem, né, a palavra de Deus, eles são influenciados pela massa, né, que existe global, a massa da fama, a massa do ser bem visto, do manejar bem e por conhecer um pouco da palavra de Deus, se tornar conhecido e usar a palavra para ele se tornar conhecido e não o próprio Cristo. Então, por isso que eu perguntei isso, né? Pregar não é só subir no púlpito e falar a palavra de Deus. Tem muito mais além. E aí eu queria também comentar um pouco, né? Perguntar a você como foi aí no início, né? Tipo assim, como foi que você entendeu que Deus tinha uma chamada na sua vida sobre pregação, Bruno? Como foi isso? Você lembra, assim, um ponto exato? Se não tiver, você se lembra ao decorrer dos anos. Como foi que isso virou uma chave no seu coração e você entendeu, cara, Deus me chamou para ser pregador do Evangelho? No tempo que eu aceitei Jesus, eu lembro que eu passei cerca de uns 3 meses. Uns 3 meses eu passei só indo para o primeiro sem ter oportunidade. E depois dos 3 meses eu passei a oportunidade. Com 4 meses eu recebi a minha primeira oportunidade para pregar. Depois daquele dia, ninguém me falou, eu que entendi que eu queria aquilo para minha vida, eu tinha que me dedicar, eu tinha que me lançar, e era aquilo que eu queria, e hoje está aí, e aperfeiçoando aquilo que Deus tem conosco, para cumprir o propósito confirmado, tendo em mente aquilo que você falou, não os holofortes, mas sim a glória de Deus. Tenho o costume de dizer, e tem um texto bem interessante, que é quando Davi mata Golias. Quando Davi mata Golias, as moças começam a gritar: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E depois dali Saul tentou matar Davi, porque Saul viu que Davi estava ganhando mais publicidade que ele. Só que preocupado com a publicidade, Davi estava preocupado com a intimidade. A intimidade vale mais do que a publicidade. A intimidade abre porta que a publicidade não abre. Tanto que quando Jesus diz na oração do secreto, ele diz não abre a porta, ele diz fecha. Fecha. Né? Porque tem a ver com relacionamento.
intimidade, porque ele faz até questão de dizer que quando entrares no quarto, não é todo mundo que entra dentro do quarto, só entra quem é íntimo. E Bruno, a gente vê, né, e eu até gravei outras vezes com outros irmãos, toquei no assunto também de dificuldades que a gente enfrenta na vida ministerial. Enfrenta muita dificuldade. Eu tive um podcast com o Tiago, o pastor Tiago, ele comentou algumas dificuldades, né? Se você aí que tá nos ouvindo não pegou ainda esse episódio, veja o primeiro episódio, eu vou deixar o link aí na descrição. E ele falou das dificuldades pastorais. Como nem eu e nem você somos pastores, eu queria que você comentasse um pouco, cara, acerca das dificuldades que a gente encontra na pregação. Quais as dificuldades que um pregador enfrenta na hora que vai ministrar? E também, não só na hora, mas ou depois ou antes, né? Se existem dificuldades pessoais ou dificuldades até externas com o ambiente, alguma coisa. Comente um pouco sobre isso, cara. As dificuldades são muitas, desde do dia em que você é chamado, do dia que você é convidado, até o dia em que você vai subir. A luta é grande, não só carnal, espiritual também. Uma guerra infindável, né? Uma guerra infindável que é como se você quisesse fazer e algo lhe funcionasse de outro jeito. E fica aquela guerra, fica aquela briga. Só que quando temos o foco naquilo que de fato Deus quer que a gente, na hora de pregar, consequentemente tudo isso cai por terra e o nome dele é glorificado depois da ministração. Aí é que vem os levantes externos. Pessoas que têm as suas ideologias, pessoas que têm os seus pensamentos e não conseguem entender o pensamento de outras pessoas, não conversar pacificamente e, consequentemente, acabam arrumando intriga por causa disso. Só que o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é amor, o evangelho é acolher, o evangelho é entender o pensamento do outro. É bem verdade, Bruno, porque, tipo assim, cara, eu acredito que tem muito a ver com respeitar o próximo, sabe? Se eu te amo, eu te respeito, irmão. E, tipo assim, cara, só porque você pensa diferente, interpreta as coisas diferente, não quer dizer que você é meu adversário. Essa dificuldade aí que você falou acerca de às vezes alguns irmãos, eu digo até imaturos, né? Às vezes por falta de sabedoria não saber lidar com isso, né? Com pensamentos divergentes, de alguma forma permitem-se ser levados pela crítica. E na verdade nós não somos, de maneira nenhuma, nós não somos inimigos, nós somos cooperadores. Quando nós entendermos isso, eu lembro algumas vezes que eu fui ministrar, Bruno, e aí isso já é dificuldades internas, né? A gente falou das dificuldades externas, uma dificuldade externa, mas eu vou falar aqui uma dificuldade interna. Qual? Às vezes a gente vai ministrar a palavra de Deus, Deus dá uma mensagem poderosa, sabe? O Senhor faz a gente compreender verdades bíblicas e transmite para as pessoas. E uma vez eu tava pregando, e aí acabou o culto, aí o irmão vem no meu ombro, né? Arão! Rapaz, que mensagem! Rapaz, que mensagem foi essa? Que não sei o que. Aí qual é a luta interna agora? Você não deixar ir para o coração aquilo ali, porque a mensagem não é sua. Então, aí todas as vezes que acontece isso, a gente tem que vigiar muito pra gente não dizer bem assim, lá dentro do coração: é verdade, varão, você tá falando a verdade. Essa foi a mensagem poderosa, entendeu? Então, tipo assim, a gente que maneja bem a palavra e maneja a escritura tem que estar vigilante nisso para o ego, para o que o egocentrismo não entre, né? E também não macule o nosso coração acerca dessas coisas. Então, isso também é uma dificuldade interna que eu identifiquei em mim, né? E luto muito contra isso. Você lembra de alguma situação, Bruno, que aconteceu assim com você? A respeito disso daí já aconteceu também comigo, né? De acabar a ministração e as pessoas dizer: rapaz, que mensagem. Eu digo: só Deus faz isso. A única possibilidade de fazer é Deus. Porque eu tenho um negócio, Giovanni, que por mais que a gente estude, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que tem ensinado. Então, é Deus quem abre a mente do pregador. É Deus que tem revelação para o pregador. E tudo que é feito, o centro é Deus, o centro é Cristo.
Eu lembro, Bruno, que no início, né, quando eu estava iniciando, eu ia por essa questão da que a gente falou logo no início, né, das massas, né, porque eu era levado a levar as pessoas na emoção, entendeu? A levar as pessoas no oba-oba e, tipo assim, era um culto experience. O que é o culto experience? É, tipo, foi poder de Deus, né? As pessoas vêm, entram na igreja, eita, foi poder de Deus, mas não saem transformadas. Não muda. Não muda. Então, a responsabilidade do pregar a palavra é muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. E eu queria perguntar a você, né, acerca disso. Como é que você vê essa questão da responsabilidade em pregar a palavra de Deus? Porque, tipo assim, é a verdade de Deus que Deus coloca em suas mãos para você transmitir ela o mais fiel possível para outra pessoa. Como você vê essa responsabilidade, cara? Ah, é uma responsabilidade muito grande, porque sabemos que qualquer palavra errada compromete uma pessoa que ouviu. A gente pode mudar o futuro de uma pessoa com uma palavra errada, como também a palavra certa, a gente pode salvar uma vida. Então é uma responsabilidade. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Como nós enxergamos? Eu tenho uma mania de dizer que como nós enxergamos a Bíblia é a forma que vamos transmitir ela. Se nós enxergamos a Bíblia da forma que queremos, nós vamos transmitir da forma que queremos. Mas se enxergamos a Bíblia com a verdade que ela quer passar ou transmitir para nós, consequentemente a gente vai passar com verdade aquilo que de fato o texto quer dizer para um de nós. Você já teve medo, Bruno? Tipo assim, de você chegar Já. na hora e a perna tremer, a mão suar? Assim, na hora mesmo. Na Assim, verdade, sabe? até hoje dá aquele frio na barriga e às vezes bate um nervoso, né? Porque sabe que a responsabilidade é muito grande. É muito grande a responsabilidade. É uma experiência única, pô. Você Cada pode vez... procurar outra coisa no planeta Terra que você não vai encontrar algo parecido. Agora, olha que interessante. Isso é antes de acontecer. Antes de você ministrar. Quando você abre a Bíblia, que você lê o texto, pronto. Ali acabou, irmão. Você... Acontece com você, Bruno? Você abriu a Bíblia que lê o texto, tchau. Acontece. Aí você, ó, fica tranquilo, fica, tipo assim, leve, livre e solto, assim, entre aspas, né? Para que Deus te use. Então isso é maravilhoso, né? Esse sentimento todo acaba. Outra coisa, fale um pouco das alegrias aí, Bruno. Que algumas vezes que você se lembra que você ministrou a palavra, eu sei que são muitas, mas assim, algo ficou marcado, sabe? Algo marcante que aquilo não sai do seu coração, algo que Deus mesmo bradou, impactou mesmo, que você diz, caraca, o que é que Jesus fez aqui hoje, velho? Eu lembro, Giovanni, que eu recebi uma oportunidade para pregar uma vez e na ocasião era para pregar em cima de um tema e eu lembro que era eu pregando e a igreja praticamente ia às lágrimas. Naquela ocasião ali, quando eu acabei de ministrar, eu fiz o apelo e cerca de 23 pessoas aceitaram Jesus ou renovaram a sua vida. Que lindo, né, cara? Rapaz, naquele dia eu olhava e não conseguia nem acreditar, não conseguia falar, só chorar. Na oportunidade que a glória de Deus invadiu a casa e foi uma unção de aquebrantamento. Pensei, foi um dia memorável. Você acha que uma das maiores alegrias do ministro do Evangelho é essa? Com certeza, se o intuito de um ministro não for para ganhar almas, então ele está fazendo em vão. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então é para pessoas feridas, machucadas com a vida, que estão pensando em tirar a sua própria vida, que estão pensando em fazer algum mal com alguém. É para essas pessoas que Jesus veio, porque pregar para quem já conhece é fácil, que pregar para pessoas que estão desacreditadas, estão sem expectativa, sem esperança, que não conseguem enxergar uma saída no final do túnel. E a gente somos o sal da terra e a luz. E quando esse sal é na medida certa, consequentemente a luz, ela brilha. Eu lembrei aqui agora, Bruno, a gente tá falando aqui acerca da alegria da pregação. Cara, tem um livro
esse livro aqui, ó, Pregação e Pregadores, de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse livro aqui eu ganhei de um irmão, o Wellington. Wellington, se você estiver ouvindo aí, você vai gravar comigo, viu? Ele me deu esse livro e eu tava lendo. E eu queria compartilhar, cara, um texto aqui. Só pra gente render assunto e abençoar aí quem tá ouvindo. Eu vou abrir ele aqui e compartilhar algo aqui. Sobre a chamada, né? Sobre o chamado de Deus. Eu li isso e me impactou demais nesse livro, cara. Diz assim, a verdadeira chamada sempre inclui interesse pelo próximo, a preocupação pelos outros e a percepção de que se encontram em estado e condição de perdidos, bem como o desejo de fazer algo por eles. Fazer o quê? Anunciar a mensagem e apontar o caminho da salvação. Isso aqui resume muito bem o que a gente está falando. A verdadeira chamada, isso queima no coração do pregador, né? Você olha e diz, cara, nós estamos perdidos, nós precisamos de Jesus. E aquilo vai motivar você a pregar a palavra, tipo assim, a ponto de ela entrar no seu coração e ela também entrar no coração dos outros. E é como se fosse a mensagem do evangelho, não é um convite, venha quem quiser, mas é um ultimato a mensagem do evangelho. E o pregador tá ali pra dizer isso. Tipo assim, pra declarar esse ultimato, ó, a salvação é de Deus e vem de Deus e nós precisamos nos arrepender. E glória a Deus, né? Quando o povo entende isso, acontece o que aconteceu. Você ministrando, né? Foi o Senhor, glória a Deus. Mas que bênção, viu? Outra pergunta aqui, que pra eu lançar na mesa. Bruno, questão de estudo, né? Porque assim, todo pregador, ele tem por necessidade de estudar. Sim. É necessário estudar porque, tipo assim, você vai alimentar o povo sem se alimentar. Então, eu queria saber de você, né? Como você organiza essas coisas, essa questão de estudo, indicações, como você faz, né? Tipo assim, como elabora sermões, né? Como nascem os sermões. Eu estudo praticamente 2 horas por dia, 2 horas por dia, e no final de semana eu alongo mais o estudo, porque como eu trabalho, chego cansado, aí eu diminuo mais o tempo que é para descansar, né? Só que no final de semana eu me dedico mais. E o que acontece? Quando eu vou montar um sermão, eu procuro bem saber o contexto histórico, cultural, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual foi a finalidade que foi escrito. Porque tudo isso faz parte de uma visão geral, para a gente tentar errar o mínimo possível e passar o máximo de verdade. Dividir, separar os tópicos da mensagem de introdução, os tópicos, os pontos principais para assim fazer as aplicações e a conclusão da mensagem. Falando assim, parece que é difícil, mas... Eu fiquei pensando aqui agora... Rapaz, mente de pregador é um negócio sério, né? Tem isso em mente tudo aí. Porque o que eu acho mais difícil na mensagem é a introdução. Porque você vai pegar o contexto histórico, cultural, vai misturar tudinho para depois você começar a entrar na mensagem. Eu acho que a introdução, para mim, é o mais complicado. Tem que levar mais tempo de estudo para dar a introdução. Aí, quem tá lá, né, ouvindo, aí fica pensando, rapaz, como é que o cara... pensa uma coisa dessa, né? Como é que ele... Tá ligado? Eu sei que vai de muito estudo, vai de muita coisa, mas as pessoas nem imaginam o como que acontece, né, da gente ministrar uma palavra. Então... O processo, né? O processo. É o iceberg, né? Se lembra que a gente conversando aí nas nossas conversas? Aí... Lá vem você. O iceberg. A gente tava conversando, galera, aqui, eu quero compartilhar isso aqui. Aí eu tava dizendo, Bruno, rapaz, a mensagem é interessante, cara. Todo o contexto da mensagem, né? É como um iceberg. Quem conhece um iceberg, né, sabe que é uma pedra de gelo enorme no meio do mar, aonde quem tá de fora navegando só vê a ponta. Só que pra aquela ponta tá ali, a parte de baixo é maior, muitas das vezes o triplo do que o que está sendo visto. Então assim é a mensagem do evangelho. Ou a mensagem da pregação que é recebida ali pra igreja, é a mensagem. Mas o que tá por baixo, por trás, o que foi preparado, o que Deus ortogou ali, né, como uma orquestra linda, é maravilhoso, né? Algo grandioso que as pessoas não têm nem ideia de como que funciona. E livros, cara, livros. Investimento em livros, bíblias, questão de tradução e tudo. Porque, assim, influencia muito, né? Se a mensagem
que é o resultado final, a ferramenta para fazer isso vem de livros e bíblias. Concorda comigo, Bruno? Sim, Né? com certeza. Então, fale um pouco sobre livros, sobre bíblias, como eles influenciaram na sua vida, né? Porque assim, não é somente ler a Bíblia. Eu sei que Deus dá a gente somente lendo a Bíblia. Sim. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, traga os pergaminhos, né? Traga os livros, traga. Então, tipo assim, se o apóstolo Paulo investia em conhecimento, quem sou eu e você, meu amigo ouvinte, para não investir em conhecimento? Eu tenho cerca de 4 Bíblias com traduções diferentes. E é bom por quê? Porque quando a gente abre de um texto pra gente estudar, o que é que eu faço? Eu abro todas as 4 no mesmo e vejo palavras que estão diferentes, qual chega mais próxima do original e qual fica mais fácil de ser entendida. E livros tem vários de apoio, né, para nos dar um pano de fundo a respeito da historicidade da época, de figuras de linguagem do tempo. Porque a gente sabe que a Bíblia fala de várias maneiras, né? Fala na figura, fala nos números. E para a gente entender isso, a gente tem que ter ferramenta de apoio. Eu digo que eu tenho um costume de dizer que a gente tem que ter livro para ler e livro para ter. Por que livro para ler e livro para ter? Livro para ler é aquele que a gente pega uma história do começo ao final de um personagem. E livro para ter é quando a gente tá na mente... Não, hoje eu vou pregar sobre fulano. Eu tenho um livro ali que fala a respeito daquele. Amanhã eu vou pregar sobre fulano. Eu tenho um livro de apoio para aquele. Então esses são livros para ter. E livro para ler é livro de história. Que você pega um personagem do começo ao final. Porque já chegaram pessoas aqui e disseram: rapaz, você já leu esse livro todo? Eu tenho o costume de dizer: não, tem livros que é pra gente ler. Só que tem outros que é de pesquisa, é pra gente ter. Eu também tenho os meus livros aqui pra ter e pra ler. É bênção. Vou guardar isso no meu coração. Brunão, eu queria que você deixasse, assim, um conselho pra um jovem pregador que tá iniciando aí, né? Isso queima no coração dele. Ou, tipo assim, você se imagine você iniciando e depois desses 7 anos, se você pudesse dar um conselho pra você mesmo, o que você diria para um jovem ministro do Evangelho? Para todos que vão ouvir, saiba que a arte de pregar, ela vem da dedicação. A gente falou de livros, de Bíblia, mas tudo se começa na oração, na intimidade, na consagração, se aproximando de Deus, pedindo direção a Deus, o que é que Ele quer, como Ele quer, para que a gente não venha errar. E o conselho que eu deixo é que se dedique, busque a Deus incansavelmente e que tudo que venha fazer, que venha ser para a honra e glória de Deus. Não queira fazer para mostrar para ninguém que sabe, não queira fazer para dizer que é. Faça para mostrar quem Deus é, que você verá o que Deus fará na sua vida. Faça para mostrar quem Deus é. Olha que frase bem impactante para uma geração que quer mostrar quem a pessoa é. Então, quando a gente ouve isso, né, faça para agradar quem Deus é, para mostrar quem Deus é, isso é um choque para essa geração. Então, Bruno, que conselho pertinente, né, para os nossos dias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por sua vida, mano. Você é bênção de Deus demais. Né? Hoje você está em Aracaju, eu estou em Tobias Barreto, estamos aqui reunidos numa chamada de vídeo, estamos gravando numa chamada de vídeo. No dia do meu aniversário. No dia do aniversário do Bruno. Diga uma coisa dessa como Deus faz, né? Isso é uma honra, cara. O cara tá no dia do aniversário servindo a igreja de Cristo. Então, Bruno, até aqui nos ajudou o Senhor, não vou estender muito, já temos aí quase uns 30 minutos de conversa, mas me diz aí por último, quais são os seus planos, cara? Até pessoais, é uma pergunta bem pessoal, assim, acerca de daqui pra frente, né? Quais são os seus planos aí para influenciar a futura geração? Daqui pra frente, aí, daqui a uns anos na frente, você tem pensamentos futuros acerca disso, cara? Eu olho hoje com muita cautela, porque tá crescendo uma geração que tá muito apegada no mundo digital, e isso daí é um perigo muito grande, porque quando nós se apegamos muito no mundo digital, a gente se esquecemos do mundo físico e acabamos esquecendo de princípios, dedicação. Eu falo porque tem uma galera nos dias de hoje que vai pelo ouvir e não pelo ver. Ouvir o quê? Tem muitas pessoas hoje que vai ministrar e ministra
ministrações que viram no YouTube. É a verdadeira Topocolo. Aí aí tem uma frase de um pregador que ele fala: não seja um eco, seja uma voz. Porque o eco emite o som daquilo que já foi falado, a voz emite o som próprio. Então, que nós temos a nossa característica, a nossa identidade. Eu olho para uma geração que vai vir e eu vejo que vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade porque os holofortes hoje estão abertos para todos. E se nós não tivermos a mentalidade preparada, que o que Deus tem pra gente não é honra humana, o que Deus tem pra gente não é aplausos, não é honra de homem. E se nós olharmos para a perspectiva que Deus tem para nós, é aquela quando Jesus fala: eu estou indo para o Pai, preparar-vos caminho, porque para onde eu irei, estejais vós também. Então, se nós olharmos por esse lado, a gente sabemos que a vida é passageira. E todo aquele que quer se